E aí, turma aí do segundo ano, bom dia, tudo bem com vocês, turma? Então, a mais aí de uma manhã, né, pra gente, né, continuar nossos assuntos, nossa matéria. E na data de hoje, né, combinei com vocês, nós já vimos a matéria do quarto bimestre, que seria cilindro, cone e esfera, tá? E vou fazer com vocês atividades relacionadas a esses assuntos, tá? Para poder a gente reforçar esse estudo aí. Pessoal, olha só, vou começar com vocês aqui. Vamos fazer esse exercício aqui, ó, da página 89, tá? Exercíciozinho da página 89, que é o exercício de número 11, tá? Eu gosto de pegar esses exercícios que envolvem, entendeu? Mistura dos sólidos, que é muito mais tranquilo, entendeu? Mais fácil para vocês já entenderem. E aqui como realmente, entendeu? Está sendo cobrado, pessoal. Dificilmente está sendo cobrado os sólidos isolados, tá? Eles estão vindo mais misturados. E aí vamos lá comigo para a gente, entendeu? Me resolver essa situação aqui. Olha só. Olha o que ele diz para a gente. Duas esferas de raio 10 centímetros e 8 centímetros são levadas à fundição para formar um cilindro de raio de base 10 centímetros e altura H. Não, perdão, pessoal. É aqui que eu estou lendo, é o texto base, é outro aqui para poder a gente fazer esses 12 e 13. É esse aí desenho que interessa para a gente. Vamos lá pular aqui, ó, para a introdução, ó. Texto para as questões 12 e 13. Então, com esse texto aqui, a gente vai responder a 12 e a 13, onde é realmente a mistura desse sólido aqui, cilindro, esfera e cone. Então, diz o seguinte: um reservatório de água é constituído de partes no formato cônico, cilíndrico e semi-esférico. Vamos lá, ó. Cônico, cilíndrico, semisférico, ou seja, metade de uma esfera, tá? Conforme a figura a seguir. Aí ele diz: o volume em metros cúbicos do reservatório é... Então, beleza. Vamos lá, precisamos encontrar qual é o volume, então, entendeu, desse reservatório aqui em metros cúbicos. Show? Vamos lá? Pessoal, então preste atenção comigo aqui, ó. Dentro dessa situação, nós temos, né? Vou transcrever para cá que é mais fácil de repente a gente ficar escrevendo aqui. Eu tenho um cone, tá? Vou formar um reservatório que ele tem o formato de um cone, beleza? Aí aqui ele se prolonga, né? Onde eu tenho a formação de um cilindro, ó, de um cilindro. E aqui vou fechar com uma semisfera, com a metade de uma esfera, né? Aqui nessa situação, beleza. Ele me dá que essa distância aqui da altura do cone é de 2 metros. Ele me dá que essa distância aqui da altura do cilindro é de 3 metros. E ele diz para mim que essa distância aqui, ó, é de 2 metros. Perfeito. Vamos lá comigo então, pessoal. Se você concordar comigo, ó, ele marca o centro aqui e aqui. Se eu puxar uma linha de centro, né, de chamada, para poder passar no centro dessas figuras, olha o que vai acontecer. Elas são concêntricas e aí, preste atenção no grande detalhe comigo aqui, ó. Tá? Essa distância de 2 metros não é da semisfera aqui, ó, exatamente essa distância aqui, o raio, entendeu, dessa semisfera, que seria o raio de toda uma esfera. Então, se é o raio, essa distância aqui, ó, tem que corresponder também a 2 metros, perfeito? Porque é o raio da semisfera. Então, olha que detalhe interessante. Com essa configuração, eu vou descobrir qual é o raio do cone, qual é o raio do cilindro, qual é o raio da semisfera. Perfeito? E aí ficou fácil a gente responder a questãozinha de número 12, onde ele pediu o volume, entendeu, de todo o reservatório. Olha só. Para eu calcular o volume de todo o reservatório, você concorda comigo que o volume do reservatório é igual ao volume do cone, mais o volume do cilindro, mais o volume da semi-esfera. Concorda? Show? Então, para a gente definir o volume todo do reservatório, vamos calcular separadamente, né, cada um. Então, vamos lá aqui, ó. O volume do cone. Como é que eu vou calcular o volume do cone aqui, pessoal? Como é que é o volume do cone? 1/3, né? Da área da base, vezes a altura dele. Perfeito?
Lembrando que o volume do cone, da área da base, né, a área da base do cone é sempre um cilindro, então nós vamos ter que o volume do cone será igual a 1/3, a área da base πr ao quadrado, vezes a altura, né, que nós temos definida lá. Então o volume do nosso cone vai ser 1/3 de π. Olha só, o raio, ele diz que, né, descobrimos que vale 2 devido à semisfera, então eu tenho 2 ao quadrado. E a altura aqui vai dar 2 também, né? 2 metros a altura do meu cone ali. Então o volume do cone já ficou mais fácil agora, onde nós temos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então eu tenho 8π sobre 3 metros cúbicos. Perfeito? E agora, ele? Agora nós vamos ao outro volume que falta, né? Volume do cilindro. Vamos lá. Vamos ao volume do cilindro. Como é que é o volume do cilindro? A área da base dele vezes a altura. Então, o volume do cilindro é igual. Como é que é a área da base dele? πr ao quadrado vezes a altura do cilindro, que é 3. Então, o volume do cilindro é igual a π, o raio dele é 2 ao quadrado e a altura 3. Então, o volume do cilindro será igual a 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12π. Né? Faltou, então, quem? O volume. Faltou agora o volume da nossa semisfera. Vamos lá, turma. Como é que é o volume, tá, pessoal? Da semiesfera. O volume da semisfera, você concorda que é o volume da esfera, né? Então eu tenho aqui, ó, 4/3 de πr ao cubo, tá ok? Porém, o que eu vou fazer aqui agora? Como é da semisfera, eu preciso dividir isso aqui por 2, né, pessoal? Então, dividir por 2 vai ser multiplicar por meio, né? Então, vezes o meio. Então, o volume da semiesfera vai ser 4πr ao cubo sobre 6, tá? Então, meu volume da semiesfera vai ser dado por 4π, o raio é 2 ao cubo, sobre 6. Vamos fazer a continha então agora? Então o volume da semiesfera será igual a 2 ao cubo 8, 8 vezes 4, 32π sobre 6. Dá para simplificar aqui um pouquinho? Dá, né? Dá para simplificar aqui 32, dá para ficar por 2, né? Vai dar 16π sobre 3 metros cúbicos. Isso aqui é o nosso volume da semisfera. Perfeito? Mas e agora então? Como é que a gente vai fechar? Vamos fechar o volume agora da peça toda, né? Então, o volume do reservatório. Então, vamos lá comigo aqui para a gente escrever aqui, ó. Fechando, né? Finalizando, o volume do reservatório é igual volume do cone, que nós descobrimos que é 8π sobre 3, mais o volume do cilindro, 12π, mais o volume da semisfera, 16π sobre 3. Perfeito? Então, para continuar resolvendo, nós precisamos tirar o mínimo, né? Então, o mínimo vai ser 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu tenho 8π, mais 3 dividido por 1 vai dar 3. Então, eu tenho 36π. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 12, 36π. Mais 3 dividido por 3 dá 1, 16π. Somando isso tudo, então, agora, o volume do reservatório vai ser igual, né? Porque eu vou colocar sobre 3, repetindo. Então, eu tenho 36 mais 8, mais 36 mais 8 mais 16. Que vai dar no final 60π, redondinho. Então, eu posso simplificar isso ainda, onde o volume do reservatório, né, simplificando o reservatório, vai ser igual a 60 dividido por 3, 20. Então, 20π metros cúbicos, tá, pessoal? Com unidade de medida. Então, esse é o nosso volumezinho de todo o reservatório, né? Formado aí por essa abrangência cilindro, cone e semisfera. Então, respostazinha dessa letra aí é 20π metros cúbicos, letra A. Tranquilo, turminha? Beleza. Agora, vamos lá. Olha o que ele diz pra gente aqui nessa outra parte. Ó, nessa outra parte aqui ele fala o seguinte, ó.
Na construção da superfície externa do reservatório ilustrado, incluindo-se a estrutura de sustentação, a quantidade de material empregado em metros quadrados é... Então ele pede o seguinte, ó, na construção da superfície externa do reservatório ilustrado, tá? Excluindo-se, ou seja, tirando a sustentação, tá? A quantidade de material empregado em metros quadrados é... Então, pessoal, o que ele quer que você descubra aqui agora? A quantidade de material empregado, né, vai ser em função de quem? Da área superficial desse reservatório, beleza? Ótima perguntinha então aí, entendeu? Muito legal que dá pra gente responder. Então, olha só, como foi mostrado para vocês no reservatório, nós temos aqui, ó, cone, cilindro, esfera e semisfera. Então, a área superficial do cone, né, respondendo a essa questão de número 13, ó, nós vamos definir aqui a área do cone, da superfície do cone. Como é que é a área da superfície do cone? Nós vimos πrg, né? Π vezes o raio vezes a geratriz. Beleza, o raio eu tenho, π é constante, falta definir a geratriz. Como é que eu vou definir a geratriz então? Vamos lá, pessoal, relembrando aqui, fazendo a continha. Ó, não podemos esquecer teorema de Pitágoras, né? Ó, aqui é a geratriz, aqui eu tenho a altura e o raio. A altura ele já me disse que é 2, esse aqui também é 2, que é o raio que você descobriu. Então, fazendo Pitágoras, g ao quadrado, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, então g ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4 mais 4, 8. Então, g é igual a raiz quadrada de 8, né? Que é igual, é 2 ao cubo, então você tem 2 raiz de 2, simplificando. Perfeito? Bom, então eu já tenho como descobrir a área da superfície do cone. Como é que é a área da superfície do cone? Π vezes o raio, que é 2, vezes a geratriz, que é 2 raiz de 2. Então, a área superficial do cone será igual a 2 vezes 2, 4, raiz de 2, π. Perfeito? 2 vezes 4, 4, raiz de 2, π metros quadrados, tá? Não podemos esquecer. Show! Matamos, então, a área superficial do cone. Vamos resolver, então, agora em relação ao cilindro. Então, a área do cilindro. Então, como é que vai ficar a área do cilindro? Né? A área superficial do cilindro, lembrando lá que nós temos 2πr vezes a altura, certo? Recapitulando lá no cilindro, vou escrever novamente para vocês aqui, ó, se você abrir o cilindro, ele é um retângulo, então aqui a altura dele e aqui você tem 2πr, né? Seria a geratriz também aqui dele na altura. Então, no retângulo, 2πr vezes a altura. Então, a área do superficial do cilindro é igual a 2 vezes π, o raio é 2, e a altura dele diz que é 3. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, a área do cilindro vai dar 12π metros quadrados. Fechou, turma? O que faltou, então, agora? Faltou a área, né, superficial